Bom, galerinha, agora nós vamos recordar a operação de radiciação. A operação chama-se radiciação. O resultado de uma operação de radiciação chama-se raiz e não necessariamente raiz quadrada, tá? Então, no que consiste a radiciação? É descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo, por isso que é uma operação inversa da potência, número multiplicado por ele mesmo, conforme o índice do radical resulta no radicando, número dentro do radical. Ou seja, vamos lá, eu tenho aqui uma raiz terça ou uma raiz cúbica. Esse 3 é o índice. De 8, esse número que está dentro do radical é chamado de radicando. E esse símbolo é o radical. Tá? Então o que eu tenho? Eu tenho uma raiz cúbica de 8. Eu quero saber qual é o número que multiplicado por ele mesmo, conforme o índice 3, qual é o número multiplicado por ele mesmo em 3 fatores, resulta no radicando. É o 2. Por quê? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então você tem raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, assim por diante. Aí para você calcular, você tem que olhar o índice. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo, numa quantidade de fatores igual ao índice, vai resultar no radicando. O radicando é o número que está dentro do radical, tá? Vamos pegar exemplo? Olha só, eu tenho aqui raiz quadrada de 64. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo em 2 fatores dá 64? É o 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Mas às vezes você está numa prova, você está num teste numa empresa, né, e você não está conseguindo pensar. Como é que a gente calcula então uma raiz, seja ela quadrada, cúbica, decompondo o número em fatores primos? Olha só. Eu vou pegar o 64 e vou decompor em fatores primos. Como ele é par, ele vai ser dividido pelo menor número primo que existe, que é o 2. 64 dividido por 2 dá 32, dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, dividido por 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Tá? Então esse número está decomposto em fatores primos. Significa que se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. Só que ele quer uma raiz quadrada. Então, uma vez que eu decomponho o número em fatores primos, eu vou agrupar aqueles fatores conforme o índice. O índice, quando você não tem o índice é 2, tá? Quando eu não coloco o índice é 2. Eu vou agrupar esses fatores de 2 em 2, ó. 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Tá? Estou agrupando de 2 em 2 porque eu vou conseguir simplificar esse índice com esse expoente com o índice do radical. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte, que a raiz quadrada de 64 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado. Eu posso simplificar expoente de radicando com o índice de raiz. Olha só, eu posso simplificar esses dois aqui, ó, de expoente com índice. Isso aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 8 dá 64. Ou eu posso simplificar aqui também, né, ó. Tá? Isoladamente, mas eu não preciso fazer essa separação, tá legal? Eu posso deixar dessa maneira aqui mesmo. Então o que eu tenho? 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8, então a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 é 64. Então basta você decompor o número em fatores primos e a hora que você faz essa decomposição, aí o que você faz? Você agrupa conforme o índice para você poder simplificar os expoentes, tirar os números do radical, fazer a multiplicação e chegar no valor que você está buscando. Não é um processo difícil não, tá? Tem aqui esse exemplo A, mas eu tenho um exemplo B. Vamos pegar o exemplo B? Vamos lá, exemplo B, vem exemplo B. Vem exemplo B, vem aqui, o exemplo B está aqui, vamos lá para o B, C e D. Então o exemplo B, o que o exemplo B diz? Ó, raiz cúbica de 27. Eu vou decompor o 27 em fatores primos, ó.
O 27 não divide por 2, porque ele é par, mas divide por 3, porque 2 mais 7 é 9 e o 9 está na tabuada do 3. Então 27 dividido por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3, dividido por 3 dá 1. Mas como o índice desse radical é 3, então eu vou agrupar de 3 em 3. Eu agrupo de 3 em 3, eu tenho 3 ao cubo. Né? Então a raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que a raiz cúbica de 3 ao cubo. Esse cubo com esse cubo simplificam. O que eu tenho? Eu tenho 3. Afinal de contas, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. O 3 multiplicado por ele mesmo em 3 fatores dá o radicando. Por que 3 fatores? Porque o índice é 3. Tá? É só você decompor em fatores primos e agrupar esses fatores conforme o índice da raiz. Agora, às vezes, você não tem uma raiz que seja um número natural, que seja um número inteiro, que seja um número natural, que seja um número exato, tá? Não inteiro, natural, tá? Mas você pode fazer uma decomposição e uma simplificação. O que eu quero dizer? Por exemplo, a raiz quadrada de 27. Eu vou decompor o 27 como eu decompus aqui. Só que ao invés de agrupar de 3 em 3, eu vou agrupar de 2 em 2, porque o índice é 2. Perfeito? Então isso aqui vai ser, ó, 3 ao quadrado vezes 3, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. Repare que eu só consigo simplificar esse quadrado com esse, ó, esse com esse. Esse 3 continua dentro do radical, tá? Então esse 3 cai fora do radical, essa raiz de 3 continua. Então a raiz quadrada de 27 é a mesma coisa que 3 raiz quadrada de 3. Galerinha, você usa muito esse processo, viu? Você usa muito esse processo. Vocês não imaginam o quanto vocês usam esse processo. Você usa muito esse processo. Vocês usam esse processo, por exemplo, em operações com radicais. Vocês usam esse processo em cálculo. Você vai chegar lá cálculo em derivada, integral. Muitas vezes, para você chegar no cálculo, você vai ter que fazer uma decomposição aqui. Tá? Então vocês vão, ao longo do curso de vocês vão usar a matemática em algumas situações, onde essa simples situaçãozinha que eu passei aqui, pô, vai ser importante pra caramba, tá? Aqui o D, raiz quarta de 16. Eu vou decompor o 16. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo em 4 fatores dá 16? Eu decomponho o 16, dividido por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Vou agrupar em 4. Por quê? Porque o índice é 4, isso é a mesma coisa que 2 à quarta. Então a raiz quarta de 16 é a raiz quarta de 2 à quarta. 4 com 4 se anulam, sobra quem aqui? Sobra o 2. Então a raiz quarta de 16 é igual a 2. Beleza? Essa parte de radiciação? Tá? Radiciação é a operação, raiz é o resultado, você decompõe em fatores primos e agrupa esses fatores conforme o índice para você poder simplificar o expoente desses fatores com o índice do radical. E aí você consegue calcular. Vamos lá, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora, falta falar operações com potência, operações com radicais. Então, o próximo vídeo nós vamos falar de operações com potências, beleza? Então, carrega a próxima aula. Vamos lá, galerinha. É nóis, carrega lá. Vamos lá, é nóis.